Nós estamos aqui para apresentar o artigo, o professor mediador, uma experiência na pós-graduação. Nós somos alunos do curso da pós-graduação da IMB Morumbi em Design. Eu sou o Diego, mestrando em Design. Rafael, também nosso colega aí, mestrando em Design. E a Valéria, doutoranda em Design pela pós-graduação da IMB Morumbi. O nosso artigo, ele surge de uma demanda, né, da necessidade, quando nós estávamos realizando a disciplina de Design, Fotografia e Poéticas Visuais com a professora Ana May. E a partir da nossa vivência ali, né, da proposta que a professora apresentou para nós, né, de currículo ali, de curso e tal, nós pensamos em escrever o artigo refletindo sobre a própria proposta, né, que a professora trouxe para a gente e das necessidades que a gente identificava, né, nós três sendo professores, né, tendo esse contato com a experiência da professora Ana May e essa proposta relacionada à abordagem triangular, né? Então, já conhecida aí a proposta da professora. E dentro desse movimento, né, a gente buscou aí essa questão da participação ativa, né, a professora buscou essa participação ativa, né, dos alunos dentro da disciplina, e com isso ela trouxe, né, uma ementa aí baseada em palestras, né, visitas a exposições, discussões e leituras de imagens. Então, a partir desse momento, né, a gente conseguiu observar, né, essa questão da proposta triangular, dessa abordagem, né, quando a gente passou pela contextualização, né, no ciclo de palestras, conversando, entendendo os fundamentos da fotografia, né, entendendo um pouco da história da fotografia no Brasil, né, diversos formatos de como fotografar, o que fotografar, por que se fotografa, né, qual é a construção da imagem, a concepção filosófica. E a partir disso a gente saiu também, né, da universidade para encontros onde nós íamos a exposições, né, de fotografia para conhecer na prática, né, para apreciar na prática a produção fotográfica, o ambiente, né, de exposição, e no fim do ciclo, a proposta, né, que a professora trouxe era que a gente praticasse, né, a partir de um ateliê ou das fotobiografias, que nós trouxéssemos a nossa visão, né, como produto, né, como elemento, né, de produção desse conhecimento. Então, isso tudo muito é baseado a partir da proposta de Paulo Freire, né, da questão da mediação como troca, como partilha, como respeito à questão do olhar, do observar, do produzir significados, né? Então, a ideia da mediação dentro dessa linha, da escuta, ao mesmo tempo que você está aberto à fala, à comunicação e ao diálogo entre professor, aluno e os colegas da classe. Então a gente tem aqui alguns registros, né, fotográficos sobre as exposições fotográficas. Então no canto superior esquerdo, né, da exposição do Harun Farok na exposição, né, quem é o responsável. No canto superior direito, a exposição do Man Ray em Paris, no Centro Cultural Banco do Brasil. E abaixo alguns pôsteres dos visitantes que nós tivemos ao longo do curso. Para essa pesquisa, né, a nossa metodologia, a metodologia que foi utilizada foi baseada, né, na questão da pesquisa qualitativa, porque a nossa intenção era produzir um sentido para esse evento, né, para esse evento curso que nós tivemos. Então, a partir da possibilidade que a professora nos concedeu de ter voz, essa ideia, né, do embasamento qualitativo, ele implicava trazer significado também, né, não só para a prática, mas para que nós, de alguma forma, refletíssemos sobre todo esse procedimento, né, sobre toda essa subjetividade, trazendo aí para dentro da questão da objetividade científica. E para isso, a gente buscou dialogar com a pesquisação, né, porque todos ali estávamos inseridos dentro desse processo,
né? Então foi uma participação ativa, onde nós ali e a professora, a gente tinha uma troca, uma reflexão, né, ali filosofando muitas vezes ao final das aulas, conversando sobre tudo isso, sobre os sentidos do que estava sendo produzido naquele tempo, né? Então, de forma colaborativa, a gente conseguiu cumprir a ementa, né, cumprir o percurso original, e ao final a gente saiu, né, muito mais enriquecido a partir dessa abertura, né? Então a ideia aí de que o pesquisador, ao mesmo tempo que ele busca refletir sobre esse sentido, né, que ele busca atribuir um sentido, perdão, ao evento que está sendo pesquisado, a gente também consegue agregar aí novos significados, né, até aquilo que não se tinha controle no começo. Bom, então pensando aqui na sala de aula como espaço de mediação, né, mais uma vez citando o Paulo Freire, né, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina, né, ao aprender. Então, de fato, o papel desse professor mediador é um papel de proposição de caminhos, né, e de fato uma disponibilidade para compartilhar saberes. E essa nossa experiência na disciplina, ela nos ensinou a aprender justamente isso, né? Compartilhar, né, uns com os outros, né, após as palestras, né, com os convidados, entre nós discentes, né, e aí como a própria professora Ana May diz, né, ninguém ensina nada a ninguém, aprendemos uns com os outros, mediatizados pelo mundo, né. Então o professor mediador é, portanto, aquele que organiza, que estimula, que questiona e que aglutina. E aí nossa experiência na pós-graduação, né, como o Diego até citou no começo, foram encontros semanais, né, com alunos de mestrado e doutorado em design. Lá na EMB a gente tem duas linhas de pesquisa distintas, né? Então teoria, história e crítica de design, né, teoria, história e crítica e design, meios interativos e emergentes, né? E a proposta foi justamente inserir esse olhar investigativo sobre fotografia, baseado na visão de cada um e do que cada um estava pesquisando. Então, a gente teve muito esse debate, né, sobre como a gente podia conectar essa disciplina com os nossos projetos de pesquisa. Isso foi muito interessante. E também tivemos uma prática de ateliê proposta por uma colega nossa, Cíntia Valente, que é arquiteta, artista plástica e professora. E a Cíntia propôs fazermos um ateliê para a gente explorar práticas criativas e para que nós fotografássemos, né, essas práticas criativas. Então, para a gente ter um trabalho aí de tanto de uma imersão na prática criativa do ateliê, quanto também de observação e de exercício da fotografia. Então, aqui a gente tem algumas fotos, né, do ateliê, então foi bastante interessante, porque tinham diversas estações aí com que nós poderíamos, né, com madeiras, tintas, diversas técnicas que nós poderíamos aplicar, e foi, assim, fluiu de uma forma muito bacana, tanto que o pessoal não queria ir embora, né? Então foi realmente um momento muito especial aí, e que a gente também fotografou, né? Essas são algumas fotos, mas a gente tem um registro de muitas fotos da atividade. E aí, em termos de considerações finais, né, depoimentos dos discentes, todos, né, do corpo discente, nós fizemos uma pesquisa, né, no Google Forms, né, com algumas perguntas, tudo isso está bem descrito no artigo, né, mas basicamente todos os discentes, né, acreditam nessa abordagem e acreditam que isso é fundamental em programas de pós-graduação, né. Então, muitas vezes a gente acaba tendo uma estrutura de aula de pós-graduação que é muito tradicional, e a gente tem aí a coragem, né, e a ousadia que são típicas, né, da professora Ana May, em de alguma maneira romper com isso e propor uma obra aberta, né, uma disciplina que teve uma ementa finalizada após a disciplina ser finalizada, né. Então, de fato, ela foi construída em parceria. E principais considerações finais, é inegável, né, essa importância do professor mediador, e a gente ainda sente que pode existir um equilíbrio melhor entre as aulas expositivas e os seminários e visitas, né? Porque as aulas expositivas também são importantes, né? Então a gente entendeu que nesse momento a gente acabou pesando a mão um pouco mais para o lado das visitas e dos seminários, né? Mas as aulas expositivas e os ateliês também são super importantes. Então, de repente, acho que numa próxima edição da disciplina, a professora Ana May podia, né, a gente já conversou bastante, né, sobre equalizar um pouco essas atividades, né? Mas foi uma experiência muito bacana e digna aí de registro, né? Por isso que nós entendemos que valia a pena registrá-la num artigo.
Então, nós agradecemos a atenção, aqui estão os nossos e-mails, fiquem à vontade para nos contatar, muito obrigado e até mais.